Oi, gente, tudo bem por aí? Partiu para o capítulo 15 de Levíticos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse é pequenininho, perto dos outros que a gente está lendo, né? Esse tem 33 versículos. É meio assim, ó, vou dar um spoiler. Esse capítulo é meio constrangedor. Tem pessoas que são mais sensíveis ao que a gente fala, assim, ficam meio envergonhadas, até ofendidas. Então já tô avisando que é um capítulo assim mais sensível. Ele fala sobre, deixa eu pensar o que eu falo aqui. Leis a respeito, a primeira parte do capítulo fala sobre as leis a respeito da impureza do homem. Das impurezas do homem. Esse capítulo fala sobre... Eu tô lendo aqui umas coisas que eu escrevi aqui. Ó, achei isso aqui legal. Esse capítulo fala sobre as regras para descargas corporais. Eu achei interessante essa palavra. Então, nós vamos ler sobre descargas corporais, tanto do homem quanto da mulher. Sobre as leis a respeito dessas descargas corporais, né? Que todos nós temos, todo mundo que é humano tem. Se você é humano, você tem uma descarga. Meu brinco tá sem tarraxinha. Vamos lá, capítulo 15. Partiu. Já sabem, né? É isso. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para o povo de Israel. Quando o homem tiver um corrimento no membro, ele ficará impuro, tanto se o corrimento vazar do membro, como se o corrimento parar nele. Vocês estão entendendo, né? Por que eu estava dando um spoiler e avisando que é o capítulo mais delicado, né? Eu não sei como nas outras Bíblias, tá? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho? Só de curiosidade. Quero ver o que está escrito na Bíblia Almeida, né? Que é a que eu leio aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá na NVI. Vamos ver o que fala na outra tradução. Na Almeida revisada e atualizada. Ó. Disse o Senhor a Arão. Não. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Agora o Senhor falou com os dois. Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo ou se o seu corpo estanca, essa é sua imundícia. Então, fluxo seminal, ali está escrito. Aqui na nossa Bíblia aqui, que eu leio para vocês, que é uma linguagem simplesinha, fala, quando o homem tiver um corrimento no seu membro. Vocês estão entendendo o que significa isso, né? Tanto um corrimento vazar do membro ou ficar no membro. Ficar parado no membro. De um jeito ou de outro, o homem ficará impuro. Qualquer cama que ele se deitar e tudo aquilo que ele se assentar ficará impuro. Se alguém tocar na cama dele ou se sentar aonde ele se sentou, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. E se tocar no homem que tem um corrimento, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. É o que eu já venho falando, né? Que o Senhor está ensinando regras de higiene também. Né? Se a pessoa está vazando, né? Os fluidos naturais do corpo humano, né? Do nosso corpo. Nós estamos falando nesse momento sobre os homens, né? Vai falar das mulheres daqui a pouco. A pessoa não é para ficar perto, não é para sentar em qualquer lugar, porque aquele fluido, aquele líquido vai ficar se espalhando, vai passar doença para os outros, porque não sabe se tem ou se não tem doença. Né? Por isso que o Senhor está falando isso aqui. Está dando regras de educação e higiene, né, para os israelitas naquela época. Se um homem que tem o corrimento, o que é que está escrito ali? O fluxo seminal. Se o homem tem um fluxo seminal, cuspir numa pessoa que está pura, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho,
e ficará impura até o pôr do sol. Gente, por que alguém vai cuspir nos outros, né? Mas vai saber. Talvez era costume. Ai, que nojo. Qualquer sela que o homem montar se tornará impura. Quem tocar naquilo que o homem se sentou ficará impuro até o pôr do sol. Se alguém pegar naquilo em que o homem se sentou, deverá lavar as mãos e as roupas que estiver vestindo e tomar um banho, porque ficará impuro até o pôr do sol. Aqui eu me lembrei de um capítulo que nós lemos, que o Senhor explicou sobre as oferendas, né, as ofertas de sacrifício que tinham que ser feitas para quem pecava sem saber. Não sei se vocês lembram, quem está acompanhando aqui, né? Lembra que tem um outro tipo de oferta que é para aqueles pecados que a gente não sabe que comete. É tipo esse. Como que você vai saber que uma pessoa com fluxo seminal ou com corrimento sentou na cadeira do ônibus, na cadeira do carro? Se fosse nos dias atuais, né? Jesus já nos libertou disso, graças a Deus. Mas se fosse nos dias atuais, né? A gente não tem como saber. Por isso eles, né, deveriam fazer o sacrifício também para pecados que eles não sabiam que tinham cometido, né? É difícil a vida deles. Se alguém pegar naquilo que o homem sentou, deverá lavar a roupa, tal. Se o homem que tem corrimento tocar numa pessoa sem primeiro lavar as mãos, então aquela pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ela ficará impura até o pôr do sol. Qualquer pote de barro que o homem pegar deverá ser quebrado, e se for de madeira, deverá ser lavado. Quando o homem sarar, precisará esperar 7 dias para se purificar. Passado esse tempo, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho em água de uma fonte. Então ficará puro, para ficar limpo, né? Tirar, jogar fora toda nhaca. No 8º dia, ele deverá pegar 2 rolinhas e 2 pombinhos, ir até a tenda sagrada e ali na presença de Deus, o Senhor, entregar as aves aos sacerdotes. Todo mundo ficava sabendo. Olha eu com meus traumas pensando, todo mundo ficava sabendo, né? Que ele tá levando, porque tinha uma oferta para cada tipo de coisa, né? As oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar os pecados e a outra como oferta que será completamente queimada. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e o homem ficará puro. Quando o homem tiver perda de esperma, é outra coisa, né? Corrimento é realmente, eu acho que uma doença, é diferente, eu acho que fica vazando direto, né? Nessa primeira parte que nós lemos. Agora é uma outra parte. Quando ele tiver perda de esperma, deverá tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Se ele acorda, né, nessa situação, ele vai ficar impuro até o pôr do sol. Qualquer roupa ou pedaço de couro em que cair esperma deverá ser lavado e ficará impuro até o pôr do sol. Até as roupas ficam impuras se cair o esperma. Depois que um homem ou uma mulher tiverem relações, os dois deverão tomar um banho e ficarão impuros até o pôr do sol. Olha o que a Bíblia está ensinando, gente. Totalmente uma regra de higiene, né? Para eles ali. Depois que um homem e uma mulher tiverem relações, os dois deverão tomar um banho e assim ainda ficarão impuros até o pôr do sol. Então, você fica impuro o tempo todo, né? Sei lá. Pensem o que quiserem aí nesse momento. Tem que oferecer um monte de bichinho, tem um monte de coisa pra fazer depois disso aqui. Eu acho que as pessoas até meio que desistiram. Ai, gente. A que nível chegamos? Eu sabia que esse capítulo ia ser assim, esquisito. Mas agora vamos para outra parte. Leis a respeito da impureza na mulher. Bom, nós falamos sobre a impureza do homem, sobre os corrimentos, quando escapa ali o esperma e sobre as relações sexuais. Agora vamos falar sobre a mulher. Quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura por 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo ficará impuro até o pôr do sol. E as crianças, será? Porque criança toca na mãe o tempo todo, né? Não sei, não saberemos. Só quando Jesus voltar que a gente pergunta a ele. Qualquer cama em que ela se deitar ou qualquer coisa em que ela se sentar ficarão impuras. Gente, que sofrimento!
O do homem não é sempre, né? O do homem pode acontecer. Tanto o corrimento quanto o vazamento lá da esperma pode acontecer. Agora, da mulher é todo mês. Então, todo mês ela ia ficar ali, ó. Ninguém podia encostar nela, tudo que ela encostava era impuro. Nossa, era um inferno, gente. Glorifica Jesus agora. Se você não tem motivos, não tinha motivos para aceitar Jesus no seu coração, você tem agora. Você imagina, toda vez que você menstruar, você tem que ser expulsa do arraial, porque tudo que você encosta é impuro, é amaldiçoado, todo mundo tem que ficar. E daí as pessoas ficam com raiva de você também, que você encosta na pessoa, ela tem que ficar até o pôr do sol. Deve ter todo um ritual até o pôr do sol, não é só ficar, né? Com certeza tem sacrifício para quem toca também. Jesus nos libertou. Estamos livres, somos livres. Quem tocar na cama em que ela se deitou também ficará impuro e deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. E o homem que tiver relações com a mulher durante a menstruação ficará impuro por 7 dias. E qualquer cama em que ele se deitar também ficará impura. Não pode ter relações na menstruação. A mulher que estiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal ficará impura como durante a menstruação. Olha bem. Por isso aquela mulher lá que Jesus conta, Jesus é muito maravilhoso. Ele inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia, né, os 40, mais ou menos 40 escritores, né, que foram inspirados a escrever a Bíblia. E ele cita uma mulher que ficou 12 anos, né, com fluxo de sangue. Ele cita ela lá, então faz 12 anos que aquela mulher é impura. Depois que a gente lê Levíticos, a gente entende a dimensão daquele trecho, daquela parábola ali. Porque, meu Deus, coitada dessa mulher, ela tocou na orla de Jesus com tanta fé que o fluxo cessou na hora. Parou na hora. É a fé dela que curou ela. E Jesus para no meio daquela multidão esmagando ele e ele fala assim, alguém me tocou. Os discípulos, nossa, muita gente está te tocando, né? Daí ele fala, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A virtude de Jesus nos cura. Glória a Deus, glória a Deus. E essa mulher aqui, ó, quantas mulheres têm problemas, né? No útero, tem aquele endometriose, tem vários cistos e outras coisas que menstruam sem parar, que tem bastante trabalho, bastante dificuldade. Se fosse nessa época, todo o tempo elas ficariam impuras, elas sofreriam discriminação, bullying, tudo que tem de moderno hoje dos mimizentos, ela sofreria e teria que ficar calada porque era lei, né? Então não tem o que fazer. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que ela se sentar, durante esse tempo ficará impuro. E quem tocar na cama ou naquilo em que ela se sentou ficará impuro também. Então as pessoas ficavam com raiva, né? Tinha que ficar vigiando quem estava menstruado ou não. É um saco. E deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. E ficará impuro até o pôr do sol. Senhor da glória. Cara, vai dando uma agonia essa vida que é muito difícil. Quando a hemorragia parar, ela deverá esperar 7 dias. E então estará pura. No 8º dia... Aí tem mais sacrifício. A mulher se lasca, né, menina? Olha só. Depois disso tudo, no 8º dia ela pegará 2 rolinhas, 2 pombinhos, irá até a tenda sagrada e entregará as aves ao sacerdote. E este oferecerá como sacrifício uma delas como oferta para tirar os pecados e a outra como oferta que será completamente queimada para chegar às narinas do Senhor com aroma suave, para o Senhor gostar daquele cheiro. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Essas são as leis para livrar os israelitas das suas impurezas, a fim de que não morram por tornarem impura a tenda sagrada que fica no meio do acampamento. Então eles tinham que ficar purificados porque a presença de Deus estava ali no meio deles, né? Por isso que o Senhor está ensinando regras de higiene, toma banho, faz isso, não senta aqui, não senta aqui lá. E eu acho que o Senhor Deus, ele complicava. Gente, isso é toque de Clara.
Acho que ele complicava, assim, fazia bastante dificuldade. Faz isso, faz aquilo, bata um rolinho, uma você solta, outro você queima, outro você pega o rim, outro você pega o fígado e pá, pá, pá. Pra você pecar menos. Porque daí você pensava duas vezes, ai, vou adulterar, não, vou ter que fazer isso, isso, sabe? Melhor não. Eu acho, se eu tivesse nessa situação aqui, eu ia pensar 55 vezes antes de cometer algum pecado. Ai, eu ia conversar com as mulheres e descobrir quais os dias que elas ficam menstruadas para eu não passar nem perto da casa delas, para eu não ficar impura até o pôr do sol e ter que fazer tudo isso aqui. A gente tem que usar a sabedoria, né? A criatividade para se livrar disso aqui. Eu acho que Deus dificultava assim para isso, mas isso é bobeira minha. Jesus levou sobre ele tudo isso, gente. Eu creio muito nisso. Eu creio muito. Versículo 32. São essas as leis a respeito do homem que ficar impuro por causa do corrimento no membro, ou da perda de esperma, da mulher durante a menstruação e do homem que tiver relações com uma mulher menstruada. Então, o Senhor está colocando ordem no barraco ali, ordem no arraial. Tem que fazer assim, assim, assim. De tudo o Senhor fala com eles, de tudo o Senhor explica. E principalmente, além de ensinar a alma deles a se santificar para ter contato com Deus, eles estão ensinando regras de higiene pessoal mesmo, né? De higiene mesmo. Porque eles não sabiam nada, né? Eles não são abençoados igual nós. Nós somos abençoados. E cada dia mais abençoados, né? Agora com a chegada da inteligência artificial, qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer pessoa, é só baixar o app ali e perguntar qualquer coisa que você quiser e ela te responde, porque ela capta, né, de toda a internet, de todos os assuntos. Se for um assunto médico, ela vai lá nos negócios de médico, todos os tipos de médico e faz um resumão para você ali. Isso é uma bênção. Eu amo a modernidade. Eu amo muito, muito estar aqui nessa era. Deixa eu ver quanto tempo? 16 minutos. E esse capítulo foi até leve. Eu estava meio preocupada por causa das palavras, mas o meu público é um público adulto, né? Então foi bem legal fazer para vocês. E eu peço ao Senhor que abençoe seu coração. E a minha oração é que nesse dia você louve muito a Deus e agradeça muito por estar nessa era. Porque Ele merece todo louvor, toda adoração, toda gratidão, todo o nosso coração, toda a nossa devoção por tudo que Ele fez e por tudo que Ele livrou você. Só por isso você já deveria ajoelhar e agradecer. Beijando seu coração e até amanhã.